já foram produzidos aqui no Brasil. Tenho certeza que vocês já sabem de que eu estou falando, porque ele está aqui. Hoje a gente vai conhecer o Fiat Mobi na linha 2022, na versão topo de linha e aventureira, que usou a receita dos SUVs e está dando certo. Eu sou Bruno Arthur e estou aqui no canal Mundo Drive para mostrar a vocês todos os detalhes do Fiat Mobi Tracking 2022. Então já curta esse vídeo, comenta e compartilha com aquele pessoal que está interessado em comprar esse carro. Afinal, foi o carro mais vendido em abril de 2021 e usou a receita dos SUVs, está abaixo do Fiat Argo R$10 mil da versão Drive. Por isso, é um dos carros mais vendidos do Brasil, faz muito sucesso e a versão Tracking veio para ficar. É claro que a gente está falando de um subcompacto, mas o que faz um Fiat Mobi custar R$60 mil? Bom, a versão Tracking ela vem adornada de adesivos e plásticos pela carroceria. Mas a principal mudança em relação a design na linha 2022 é a nova grade, com o novo logo script da Fiat e lá a bandeirinha da Itália, que é o Fiat Flag. Além disso, o Mobi Tracking tem para-choques exclusivos, tanto aqui na dianteira quanto lá na traseira. E é claro que a gente não pode deixar de lado a roda de liga leve Aro 14. Ela é grafitada, um tom mais acinzentado e é a única versão que possui essa roda. Mesmo que como opcional, é um item bem interessante nessa categoria, já que o Renault Kwid não traz em nenhuma versão e é seu principal concorrente. Bom, e as mudanças dessa versão Tracking, o que é que faz ela custar mais de R$60 mil em comparação à versão Easy e Light? Bora lá conhecer! As mudanças do Fiat Mobi Tracking ficam concentradas no visual, com rodas exclusivas, plásticos na carroceria, adesivos e muito mais. Tanto o retrovisor quanto o teto também são pintados em preto e na traseira o logo Tracking e o Fiat Mobi escurecidos. E aliado ao adesivo Tracking fica o rack de teto, item exclusivo da versão topo de linha. 1,85 m de altura. Isso pode fazer com que eu ficasse apertado aqui no Fiat Mobi, mas isso não acontece pelo menos no italiano, porque no Renault Kwid eu sinto que o braço bate aqui, a perna fica estreita, mas a qualidade de construção do Fiat Mobi é totalmente diferente. Isso se reflete aqui também na qualidade de construção da cabine, com os plásticos utilizados e também os materiais daqui do banco de tecido, que é totalmente diferenciado nessa versão Track. O Fiat Mobi vem apenas com a telinha de 3,5 polegadas e informações restritas. O volante é adornado por um Black Piano e tem comandos do som. A central multimídia que vem de série nessa versão Tracking, uma central de 7 polegadas com espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A qualidade de construção é mostrada em todos os detalhes, como na bandeirinha da Itália, na alavanca do câmbio. O acabamento em geral do painel também é feito em diversos tipos de plástico. Os plásticos são bem encaixados e sem rebarbas, assim como o banco de tecido com costura aparente. E o espaço que a gente sente lá na frente não é repetido aqui na parte de trás do Fiat Mobi, nem lá no porta-malas, onde o bagageiro comporta apenas 200 litros. Então isso é espaço de carro 7 lugares lá na última fileira de banco e, por exemplo, aventureiros como o Troller. Apesar disso, a qualidade de construção se repete aqui nas portas, no teto, mas fica devendo alguns itens, como por exemplo o vidro elétrico traseiro e também a iluminação aqui da parte de trás. Apesar disso e apesar do Fiat Mobi deixar de lado a segurança com 4 airbags, ele só tem apenas 2 airbags, também os controles de tração e estabilidades ficam devendo nessa versão e em qualquer outra. Apesar disso, ele também traz aqui na parte de trás o isofix para a cadeirinha, encosto de cabeça para todos os ocupantes, apesar que eu com 1,75 minha perna já não está cabendo aqui atrás do banco, regulado para mim. Também traz aqui o encosto de cabeça e o cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes. O desafio é colocar os 3 aqui, mas isso a gente vai ver futuramente. É uma próxima reestilização do Fiat Mobi, onde ele pode ganhar aí um pouquinho de comprimento e de entre-eixos. Bom, vamos deixar de conversa, vamos andar nesse carro, conversar um pouco mais sobre motorização e consumo e, claro, se vale a pena pagar o preço desse carro. Você sabe qual é? No final do vídeo eu vou dizer.
O porta-malas do Fiat Mobi é até pequenininho, comporta no máximo 200 litros e o tanque de combustível 47 litros. Em largura, o Mobi tem 1,66 m, no entre-eixos 2,30 m. E para quem quer colocar o Fiat Mobi na garagem, ele tem apenas 3,56 m de comprimento. Fiat Mobi na versão Trekking, a versão mais aventureira e mais urbana do compacto. Mas como assim, Bruno? É um carro compacto, a gente sabe disso, um carro com dimensões que nem passam em comprimento de 4 metros e tem uma pequena largura. Então tudo isso ajuda esse carro a ser mais urbano ainda. E além disso, é um carro que tem altura em relação ao solo de 19 centímetros. O que isso significa? É a altura do solo, por exemplo, de uma Fiat Palio Incende Adventure. Exatamente, um carro que de fato é mais aventureiro. Então a gente tem aqui uma altura de, por exemplo, alguns SUVs. Claro que a gente não está dizendo que o Fiat Mobi é SUV de forma alguma, porque isso aqui é um subcompacto, é um carro abaixo de Fiat Argo, Chevrolet Onix, Volkswagen Polo. Então não adianta comparar, porque ele é concorrente de Renault Kwid. Mas de fato, esse carro em termos de suspensão, de dinâmica, de altura em relação ao solo para a cidade, ele é excelente. Porque o ângulo de entrada e de saída desses para-choques da versão Track também ajudam, até porque essa versão aqui é uma reencarnação da versão Way, uma versão que também era aventureira, mas aqui ele ganha mais alguns itens, como o teto pintado em preto, também ganha o retrovisor pintado em preto, um black piano. Então tudo isso ajuda ao carro ter esse ar de aventura, ter um ar de esportividade, mas de fato na cidade é onde ele se destaca, porque a praticidade do câmbio manual de 5 velocidades, você pode até sair de segunda, o carro responde bem, e também da altura em relação ao solo, que tudo isso ajuda ao carro se desenvolver, passar por lombadas, por valetas, sem maiores dificuldades. Bruno, que ele é uma versão aventureira, eu sei. Que ele tem suspensão elevada, isso eu também sei. Mas como é que esse carro anda de fato na real, na vida real, no centro urbano, também pegando um pouquinho de estrada? É um pouco limitado. Isso porque aqui a gente tem 1.0 Fire Evo. É um motor de 4 cilindros, a evolução do Fire. E o Fire, por incrível que pareça, era melhor, porque não tinha todas as limitações de emissões e tal. E aqui ele tem todas essas limitações, tem um pedal de acelerador eletrônico e tudo isso vai capando ali um pouco da força do carro. Ele tem 75 cavalos no etanol e 9,9 kgfm de torque também no etanol. São bons números, se a gente está falando de um carro de aproximadamente 950 kg. Mas a gente sabe que ele é um pouco limitado quando se fala de estrada, ultrapassagem também. Por ser um motor de 4 cilindros, ele fica atrás em consumo, por exemplo, em relação ao Renault Kwid. A gente vai falar tudo isso e muito mais no próximo vídeo, quando a gente compara essa versão Track com a versão Outsider. Mas aqui eu já adianto que o Kwid sai na frente com 3 cilindros. E não é só o Kwid não, o próprio Mobi sai na frente. Isso se você descer para um Mobi 2019. Foi o último ano em que ele teve a versão Drive. Era a versão topo de linha com motor de 3 cilindros Firefly, o mesmo motor do Fiat Argo com 77 cavalos. 6 válvulas, então era um motor mais responsivo, um motor mais esperto na cidade e um motor que, por exemplo, no Argo, que é até mais pesado, ele se sai bem. Então no Fiat Mobi saía melhor ainda. Aqui a gente tem uma receita antiga de 4 cilindros, tenta inovar com um acelerador eletrônico e tudo mais, mas fica devendo bastante quando se quer uma retomada em centro de curva, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, quando eu tenho que descer marcha e, claro, na hora de abastecer, porque R$6 o litro de gasolina não tá fácil, e o carro que for mais econômico vai sair na frente. Com etanol na cidade, o Fiat Mobi alcança 8,9 km com o litro, já na estrada 10,1. Já na gasolina, os números são de 13 km com litro na cidade e 14,1 na estrada. O motor 1.0 Fire Evo desenvolve 0 a 100 em 13,8 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 152 km por hora. E a dinâmica do Fiat Mobi na vida real é até bem legal, principalmente quando a gente está falando dos grandes centros urbanos. Assim como eu já falei, ele tem diversos itens que ajudam isso, como por exemplo a suspensão mais elevada, o motor e câmbio que é prático para a cidade e também outros itens de conforto que ficam aqui na parte de dentro.
como por exemplo o meu banco, que é ajustável em altura, e também o volante, que é ajustável em altura, mas não em profundidade, esqueça isso, mas está dentro da categoria. Apesar disso, quando se fala em segurança, como eu já adiantei, é um carro que fica devendo, pelo menos nos controles eletrônicos de tração e estabilidade, porque ele não possui nenhuma versão, nem como opcional, já que a Fiat gosta de colocar um opcionalzinho aqui no Fiat Mobi. Mais de R$3.000, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. E essas foram as impressões de dinâmica do Fiat Mobi, motorização, consumo e como esse carro se comporta na vida real. Bom, é um excelente carro, isso eu não posso negar. Para quem busca um carro prático para a cidade, é uma excelente opção, até porque eu sinto que esse carro é mais maduro do que o Renault Kwid. É um carro mais bem construído, é um carro que tem alguns equipamentos extras, mas ao mesmo tempo fica devendo, já que o Kwid tem 4 airbags. Apesar disso, essa seria a minha escolha. A única escolha do Kwid, na verdade, é consumo. Parece que a Renault fez um carro e disse que esse vai ser econômico, mas nos outros assuntos ele não vai ser nada bom. Não é tão bom em desempenho, não é tão bom em qualidade de construção, não é tão bom em dinâmica de andada, enfim, ele é muito bom em consumo, enquanto o Fiat Mobi fica atrás, porque a Fiat quer o motor que ela precisa, ela tem em casa, que é o Firefly 3 cilindros. Já utilizou nesse compacto, não utiliza mais, infelizmente. Não é a gente que pode mudar, é só se você realmente descer de ano, não comprar um carro no Fiat Mobi Zero, seria a minha escolha. Bruno, o que é que você escolheria hoje com R$60.000? Outros carros. Tem outros carros. Você pode investir um pouco mais e levar o Fiat Argo na versão Drive, ou até na versão básica, sem nome, e fica ali cerca de R$2.000 a mais só do que o Fiat Mobi na Tracking com opcionais. Mas também teria outras opções de usados. Se de fato você quiser um Fiat Mobi, é uma ótima escolha. Mas desça. Vá para um 2018, vá para um 2019, de confiança, de preferência que você conheça o proprietário. Se não conhecer, pede lá o manual, veja revisões como é que tá e pega a versão Drive, porque de fato é a de maior custo-benefício. Mas essas foram as impressões. E o preço do Fiat Mobi? Fica aí que eu vou te dizer já já. R$1.600 de pintura metálica, R$3.800 de opcionais. Seu valor para incrementar o Fiat Mobi na versão Track. Ele seco custa R$60.000. Completo do jeito que a gente está testando aqui nessa belíssima cor cinza Silverstone, que custa mais de R$1.500, ele vai custar R$65.000. Será que vale a pena investir? Porque se você levar essa versão aqui sem nenhum tipo de opcional, você vai ficar devendo em itens como, por exemplo, a roda de liga leve, farol de neblina, também um retrovisor elétrico e outros itens como o tilt down na hora de dar ré. E as considerações finais sobre o compacto, eu já disse lá atrás dirigindo esse carro. É um carro prático para a cidade, esqueça se for para a estrada, se tiver filho e também for levar mais de 4 ocupantes, porque realmente não dá. Mas se você busca economia de combustível, esse aqui pode ser o carro certo, ou desce uma versão do Kwid, não escolhe Outsider, porque mais de R$60.000 naquele carro não vale a pena, e aí você leva mais economia de combustível ainda, já que o Fiat Mobi na versão Tracking fica devendo o motor 3 cilindros Firefly. Mas esse foi o vídeo de hoje, curte, comenta e compartilha com quem está buscando comprar esse carro e fica esperando, porque próxima semana tem o test drive desse carro versus o Renault Kwid Outsider. Qual será que vale mais a pena? Fui e até a próxima!